programa da nossa série Mundo em Debate, pelo Singular Ângulo Vestibulares, e hoje vamos falar de um tema muito interessante que diz respeito aqui à salinização das águas da foz do rio Amazonas, algo que vem causando um impacto econômico, um impacto social, obviamente um impacto ambiental enorme na região. Então vamos lá? Eu sou o professor Marcelo Corrêa, professor de Geografia aqui da casa, e escolhi esse tema para trabalhar hoje com vocês. Postei no Facebook uma matéria no dia 12 de outubro. Deem uma olhada e, obviamente, a partir desse tema tem muita coisa aí na internet. Esta é a minha sugestão de leitura do G1, lá do Amapá. Então vamos ler aqui, ó. Mar avança no Rio Amazonas e ribeirinhos de arquipélago ficam sem água potável. Abre aspas, não presta nem para beber. Salinização é natural, mas se tornou mais severa nos últimos verões amazônicos. Moradores mais pobres relatam sede e fome, já que até o pescado ficou escasso. Obviamente, a água agora salinizada não é uma água própria para o consumo humano e automaticamente podemos imaginar que as espécies típicas, né, desta região, destas águas, tendem a desaparecer. Então esta é a matéria e em destaque aqui temos uma ilustração que nos dá aqui em verde o estado do Pará, né? Temos Belém, e ao lado de Belém temos a ilha de Marajó, e entre a ilha de Marajó e o estado do Amapá é que este arquipélago se encontra. É um arquipélago que fica encravado na foz do Amazonas, é o chamado arquipélago de Bailique, fica no Amapá, né, às margens do Oceano Atlântico. O Rio Amazonas já está terminando, já está muito próximo do Atlântico. Então aí você encontra ilhas estuarinas, onde vivem aí perto de 13 mil pessoas. Tá? Então já dá para imaginar que existe toda uma dinâmica das águas. Quando você tem maré cheia, as águas, né, de maior salinidade avançam para o rio. Quando é maré baixa, você tem o quê? Você tem mais água de rio presente nessa região estuária. Então é aí que a salinidade vem aumentando e é desse lugar que nós vamos falar hoje um pouco. Bom, vamos observar nessa ilustração a localização de Bailique, a 190 quilômetros de Macapá, capital do Amapá, nas proximidades da ilha de Marajó e, obviamente, nas proximidades do estado do Pará, do qual pertence a ilha de Marajó. Agora, de uma forma mais detalhada, vamos observar este mapa. Repara que estou chamando de mapa porque possui escala, a localização exata de Bailique, tá? E aqui você tem nas proximidades, na parte norte do município de Bailique, você tem a foz do rio Araguari. Tá? E isso tem tudo a ver com o aumento da salinidade das águas nesta região, nas proximidades de Bailique. Por quê? Porque tanto o rio Amazonas vem perdendo o seu volume d'água, tá? Como também o rio Araguari. Dos anos 70 para cá, só neste rio, que é um rio que tem 700 quilômetros, não é um rio pequeno, mas só neste rio foram feitos 3 represamentos para a geração de energia. Algo até contraditório, né? Você constrói represas para gerar energia, em tese para levar o desenvolvimento, e agora, né, a falta desta água, a água que está represada, a falta desta água na foz, vai, obviamente, permitir o quê? Permitir um avanço da água do Oceano Atlântico. E é a população local, é a população ribeirinha que mais sofre com, né, esse aumento, essa mudança da salinidade, porque obviamente
a água se torna imprópria para o consumo e também vai reduzir de forma drástica as diferentes formas de vida marinha, que é, claro, o sustento dessa população. Como eu disse, o deslocamento até a capital, o deslocamento até a capital, os 190 quilômetros, isso é algo em torno de 10, 12 horas em precárias embarcações. Né? Então, em nome do desenvolvimento, você constrói uma obra que impacta no mais pobre. Né? Algo até meio corriqueiro e não só no Brasil, evidentemente. Agora, não pode ser só isso. Né? Não pode ser só os represamentos, como eu disse, remetem aos anos 70, se iniciaram nos anos 70. Né? Então tem que ter uma outra explicação, porque esse aumento da salinidade ele vem se dando bastante nos últimos 4, 5 anos. Então tem algo além, mas com certeza esses represamentos explicam o aumento da salinidade. Além disso, nós temos o quê? Temos o desmatamento. Com o desmatamento, tanto no Amapá quanto ao longo de toda a Amazônia brasileira, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento da temperatura e redução da umidade relativa do ar, consequentemente, redução das chuvas. Então você vai ter o quê? Você vai ter um menor volume d'água na foz de todos os rios, automaticamente na foz do próprio rio Amazonas. Tá? E isso se dá por quê? Porque o desmatamento avança e porque a vegetação que tem a função natural de proteger o rio, que é a chamada mata ciliar, a mata que acompanha a margem dos rios, também vem sofrendo com o avanço aí do desmatamento. Então você vê que essas alterações, né, antrópicas estão alterando o curso do rio Amazonas. Tá? E no caso de Bailique, no caso desse município, a diminuição do volume d'água do Amazonas, como também a diminuição do volume d'água na foz do rio Araguari, se soma. Então ali a salinização vem sendo sentida já, né? Já é um indicativo do que provavelmente vai acontecer com toda a região, se nada for feito. Para quê? Para, obviamente, salvar este importante bioma, porque estamos falando da foz do rio Amazonas, que é parte, obviamente, desse importantíssimo bioma para o mundo todo, que é o bioma amazônico. Né? Tudo isso depende, obviamente, da recuperação da floresta. Temos que conter o avanço do desmatamento, temos que recuperar, né, algo perto aí de 20% que já sofreu de desmatamento de todo este bioma. Não é pouca coisa. Então isso é urgente, né? Por quê? Porque nós podemos somar a isso o aumento do nível dos oceanos em decorrência do aquecimento global. Então vamos pensar aí nessa equação. Na foz do rio, você tem água doce, água salgada. Se é hora de maré alta, é normal ter uma salinidade um pouco maior. Se é hora de maré baixa, você vai ter uma salinidade menor, porque vai ter mais água do rio. Agora, se você tem uma redução considerável do volume de água que provém do rio, você já passa a ter uma salinidade média maior do que o normal. Quando é maré alta, né, você vai ter então uma salinidade ainda maior. Agora, se em decorrência do aquecimento global você tem o nível médio da maré ainda maior, então você pode, né, somando tudo isso, imaginar uma salinidade que é, óbvio, algo que torna a água inapropriada tanto para a população quanto para as diferentes formas de vida existentes ali. Isso eu acho que é um raciocínio até que lógico. Nesta imagem de satélite, nós temos aí de uma forma mais detalhada a foz do rio Araguari. Tá? Na parte sul, temos aí o município de Bailique e olha ao lado oeste, lado esquerdo,
né, um dos braços que compõe aí a foz do rio Amazonas e já o Oceano Atlântico. Então, uma mínima redução do volume d'água do Araguari e do Amazonas já vai explicar a elevação da salinidade, a maior presença de água do mar do que normalmente. E ainda, para tornar a coisa mais complicada, nós estamos vendo nas últimas 2 décadas um aumento considerável da criação de búfalos na região. Tá? Os búfalos tradicionalmente são criados na ilha de Marajó e agora, devido ao maior valor tanto da carne que já está presente aqui na região sudeste e sobretudo do leite de búfala, já sendo processado e, lembrando, é a matéria-prima número 1 para a produção da mozzarella, seguindo aí a receita italiana, não é o melhor leite, é o único, só pode ser fabricado a partir do leite de búfala. O mercado hoje vem valorizando esse produto, que explica o aumento da criação dos bubalinos, né? Assim chamados. E aí o que acontece? Sobretudo quando é época de pouca chuva, os búfalos eles tendem a abrir novas áreas, né? Áreas úmidas, porque é próprio desse animal, o habitat, né, próprio desse animal é de terras úmidas, solos encharcados. Então, quando o nível do rio vai abaixando, ele começa a escavar as margens do rio, né, aumentando o processo de assoreamento. O assoreamento é o que? É uma quantidade excessiva de sedimentos nas águas dos rios e quando essas águas perdem velocidade, os sedimentos se depositam e é como se o leito do rio começasse a subir. O assoreamento pode inclusive matar o rio. A retirada da mata ciliar e a criação de búfalos destruindo as margens vem potencializando de uma forma bem preocupante o assoreamento da foz do rio Araguari. Né? Então, cada vez um volume menor de água, porque você passa a ter mais sedimentos do que propriamente a água. Mais um fator que agrava, né, a qualidade de vida de quem, né, vive, as populações mais pobres, que obviamente não são os pecuaristas, não são os proprietários dos rebanhos de búfalos da região. Não há dúvida que o fenômeno, né, da salinização da foz de um rio, né, esse fenômeno é natural, óbvio. Né, o teor salino varia com a maré mais alta, mais baixa, varia com o volume de água do rio, numa época de maior, menor volume. Agora, não há dúvida que o desmatamento da floresta em si, aumentando a temperatura, reduzindo o volume das chuvas, a destruição da mata ciliar e represamentos, mais o assoreamento, tudo isso vem contribuindo para esses níveis recordes de salinização. E, sobretudo, no segundo semestre. O segundo semestre é o que na Amazônia é conhecido como verão. São as mais altas temperaturas e essas mais altas temperaturas são acompanhadas de um menor volume de chuva. Então você já tem o menor volume de chuva próprio da estação, que é o verão. Somado a isso, elevação do nível do oceano, destruição da mata ciliar, represamento dos rios, búfalos destruindo as margens, aumentando o assoreamento. Tudo isso resulta na salinização que vem impedindo a permanência da população, sobretudo a mais pobre, que não tem muito o que fazer senão deixar a região. Aproveitando, tem um fenômeno chamado pororoca. Pororoca são ondas no rio, né? Ondas, inclusive no rio Araguari, que decorrem do encontro das águas
do rio com o mar. Então, na época que o rio tem mais água, esse volume gigantesco de água vindo do continente, que isso é próprio do primeiro semestre, né? Quando você, que é a época da cheia, a época da chuva, o inverno, portanto, esquece calendário, vamos pensar aí no conceito de verão e inverno para a região. Então, primeiro semestre, junho, julho, você está no final da época das chuvas, os rios estão nos seus volumes mais elevados, então você tem um volume grande de água do continente em direção ao oceano, e quando esse volume gigantesco da água se encontra, sobretudo com a maré cheia, aí um maior volume vindo dos dois lados provoca a chamada pororoca e o surf na pororoca, tá? Como essa imagem nos mostra aqui. Esses 4 surfistas estão no rio Araguari. Nos últimos anos, a pororoca vem perdendo intensidade. O fenômeno, a pororoca, que são as ondas de rio, estão perdendo a intensidade. Por quê? Porque o próprio rio Araguari está perdendo o seu volume. E não é, obviamente, o que sustenta a região, mas a temporada do surf da pororoca atrai turistas, o que acaba promovendo a economia da região. E a tendência é, se nada for feito, a extinção da pororoca, a extinção, obviamente, dessa atividade turística, impactando ainda mais a população local. Aqui uma imagem muito triste, né? Uma baleia, acredito eu que uma jubarte, que acabou avançando pelo rio Araguari, num momento de maré mais alta, mas assim que a maré baixou, ela estava distante o bastante para retornar para o Atlântico e, devido ao assoreamento, como o leito do rio está acima do normal, quando a maré começa a baixar, a água abaixa rapidamente. Assim, o animal fica impossibilitado de retornar. É normal a entrada desse tipo de animal na foz de um rio, porque, em tese, foz de um rio, você tem uma abundância muito grande de alimentos. Agora, de uma forma, digamos aí, inesperada, o nível do rio baixa muito rápido, tá? E aí muitos animais acabam presos nesses bancos, vamos chamar de banco de areia, mas essa areia é proveniente do assoreamento do rio. Bom, pessoal, para finalizar e para mostrar como esta população ribeirinha sofre em decorrência aí da ação humana, existe um outro fenômeno que já vem ocorrendo há alguns anos, chamado de, abre aspas, terras caídas. Esse nome é dado para o desmoronamento das margens, o mau uso das margens, a presença dos búfalos ampliando as margens, tornando o solo mais frágil. Quando é o primeiro semestre, que é a época de muita chuva, o que acontece? A estrutura do solo, a estrutura fragilizada do solo, frente a um volume maior do rio, faz com que as margens comecem a desmoronar. Tá? Como nesta imagem aqui, as margens vão desmoronando, o rio vai ficando cada vez mais largo, atingindo até a precária, pouca e precária infraestrutura ali existente. Tá? Esse desmoronamento, esse fenômeno de terras caídas vai potencializar o quê? Vai potencializar o assoreamento. Tá? E o assoreamento é que depois, no segundo semestre, vai explicar um menor volume de águas na época da seca, intensificando, né, a salinização. Então acaba que há uma relação entre esses dois fenômenos, né? As terras caídas
isto é, margens desmoronando no período das chuvas, desmoronando a partir do mau uso, a partir do desmatamento, né, da retirada da mata ciliar. Esse fenômeno de terras caídas explica o assoreamento, que vai explicar no segundo semestre o aumento da salinização, né, tornando ainda mais difícil a presença das pessoas nesta região. Então, não é algo simples de resolver, né, mas, óbvio, faz parte de toda essa problemática, né, que envolve o bioma amazônico. Nós falamos muito deste bioma, principalmente da vegetação, né, da fauna ali presente. Óbvio que é uma preocupação, né, de grande relevância. Falamos também do impacto do desmatamento no clima da região e automaticamente em climas globais, mas falamos pouco dos rios e menos ainda da população que sofre em decorrência da alteração da dinâmica dos rios. Mas é algo que a gente precisa pensar também, e a geografia está aí para isso. E poderia ser um tema muito bem cobrado aí nos nossos vestibulares. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.